Mateus 14:30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Você já sabe quem disse isso, né? Foi Pedro. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Eu quero perguntar para você: você consegue reconhecer Jesus quando você está com medo, quando você está ansioso? Você consegue reconhecer a presença de Jesus nesse momento com você? Ou você se sente sozinho, sem forças, sente que ninguém tá com a mão estendida para te ajudar? Você consegue reconhecer Jesus? Como você consegue reconhecer Jesus nos seus momentos difíceis? Qual é a sua atitude? Qual é a sua reação que diz para todo mundo que está perto de você que você reconhece Jesus nesse tempo? Tem uma frase que as pessoas às vezes brincam muito, fala assim: olha, gente, vamos desesperar com calma. Desesperar com calma quer dizer que o desespero vai vir mesmo com calma, é desespero. Não importa se o desespero é rápido, é instantâneo, ele é homeopático. Eu posso dizer para vocês que eu sou meio assim. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu me desespero com calma. Eu não conheço nenhum tempo da história da minha vida que eu tenha surtado assim e feito coisas assim de desespero, de descontrole, de surtar, de desesperar, aquela coisa. Mas eu sou aquele tipo, não sei se você é como eu, mas eu sou aquele tipo de pessoa que quando acontece algo bem difícil, eu não me desespero, eu fico com a calma. Não sei, vem uma calma tão forte em mim e eu começo a digerir aquilo. E depois que passa aquela força do vento que bate, né, daquele inesperado, eu vou digerir aquela situação. E aí eu vou me desesperando com calma. Eu acho que essa frase, desesperar com calma, é isso. E quando eu vou digerindo o que aconteceu, eu vou assimilando aquilo e vai batendo aquela angústia que vai vindo homeopaticamente, sorrateiramente. Quando eu me vejo, eu estou desesperada, mas com calma, mas desesperada. Então eu não sei como que você qual é o seu temperamento. Talvez você seja aquele que se desespera mesmo e solta tudo de uma vez na hora, você é reativo. Ou talvez você seja como eu. Porque quando acontece o inesperado, né, a gente olha e fala, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, e aí eu vou digerindo. Quando eu percebo o tamanho do rombo que eu entrei, aí bate o desespero. E eu quero falar de dois desesperados aqui. Eu já falei deles outras vezes, mas eu quero unir os dois hoje, o desespero dos dois hoje, que é Neemias e Pedro. Qual é a reação, qual é a atitude de Neemias e Pedro? Muitos olham para a atitude de Pedro como vergonha alheia, né? Quando começa a tempestade, quando começa, os discípulos estão no barco e começa vento, e começa a tempestade, e começa aquele desespero, Jesus na alta madrugada, é João 14, tá, gente? Vocês podem conferir lá depois. Mateus 14. E fala que na alta madrugada, Jesus não aparece para os discípulos no começo da tempestade. Aparece no ápice, quando eles não têm mais nenhum recurso para se manterem seguros no barco. Jesus aparece e eles acham que é um fantasma. Eles não conseguem reconhecer Jesus pela aparência. E aí Jesus fala, sou eu. E de todos os discípulos que estavam ali, Pedro foi o único. Falou, pera, tá parecendo Jesus mesmo. Jesus, se é o Senhor, eu sei que eu posso ir aí. Se é o Senhor mesmo, eu sei que eu posso ir aí. E aí Jesus falou, pode vir, Pedro. E Pedro foi o único que creu.
Foi o único que saiu do barco, deve ter sido criticado. E quando Pedro estava olhando a tempestade e começou a afundar? O pessoal, lá, falei que não ia dar certo, lá, quer dar um de bom, lá, afundou. É porque às vezes nós nos arriscamos, nós damos passos ousados quando nós cremos que Jesus está à frente, que Jesus está na tempestade. Às vezes nós tomamos decisões ousadas, mas enquanto estamos olhando para Jesus, essa sua decisão ousada, que as pessoas vão criticar você, que as pessoas não estão vendo o que você está vendo, você vai fraquejar em momentos e vai ser criticado. Olha esse passo que você deu, olha essa decisão que você tomou. Você achou que Deus estava nesse negócio e aí não deu certo. Mas qual foi a atitude de Pedro? Ele creu e andou sobre as águas, estava andando sobre as águas. E quando ele fraquejou, quando bateu o desespero, que ele viu que ele não ia dar conta, ele novamente olhou para Jesus. Ele novamente olhou para Jesus e falou, eu sei que é o Senhor. Eu sei o que é o Senhor que está aqui comigo. Então me salva. E no versículo 31 de Mateus 14 fala assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e falou, homem de pequena fé, por que duvidou? Notem que Jesus não falou homem sem fé, falou homem de pequena fé. Talvez você olhe para a sua vida e você ache que você não está tendo fé suficiente, mas mesmo que seja pequena fé, é uma fé que te coloca em movimento. É uma fé que te coloca para tomar as decisões ousadas que você precisa tomar na direção de Jesus. Sabe, Jesus não estava criticando Pedro pela falta de fé, falando que ele não tinha nenhuma fé. Falou só que ele tinha pouca, que ele poderia ter mais. Mas o pouco de fé que Pedro teve já o colocou diante da presença daquele que pode fazer todas as coisas. Do único que pode ter a solução nas mãos para resolver os nossos conflitos, os nossos desafios. Jesus não olhou para Pedro e falou, você não tem fé não, rapaz? Que falta de fé é essa? Jesus só olhou para Pedro e falou assim, meu querido, mesmo você tendo pequena fé, chegou até aqui. Você sabe que eu resolvo o seu problema. Você sabe que eu sou a solução. Então Jesus não falou, homem que não tem fé, pequena fé. Então quando você olha, você acha que o que Pedro fez foi pouco? Pedro fez mais do que todos os que ficaram no barco, gritando e angustiado e com medo do barco afundar. Então, às vezes você olha e você fala assim, mas eu tenho uma pequena fé. Eu tenho uma fé pequena. Eu não creio tanto, eu não consigo ser tão crente, eu não consigo ser tão espiritual, não consigo ser tão fervoroso. Mas se o tanto de fé que tem já dá para você esse respaldo de seguir olhando para Jesus, já é suficiente para você chegar até os pés do Mestre. E sabe, as pessoas vão olhar para você e vão te chamar às vezes de louco. Você acha que os discípulos do barco pensaram o que de Pedro quando ele colocou o pé fora do barco? É um louco. E a palavra de Deus fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura para aqueles que não conseguem enxergar o que você está enxergando. Sabe, nessa tempestade, nos conflitos, nos desafios que a gente tem no dia a dia, quando nós olhamos para Jesus, quando a nossa reação de desespero é na presença de Jesus, versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão. Lá em Isaías 59:1 fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor está pronto para imediatamente te dar o alívio, te resgatar, porque Ele é o nosso resgatador. Então, assim, por mais que às vezes as pessoas, tantos pregadores, às vezes falam, critica Pedro não teve fé, e realmente ele teve fé, pouca, mas teve. A dificuldade que ele encontrou no caminho foi porque ele, ao invés de continuar com os olhos fixos em Jesus, ele começou a reparar os ventos e as tempestades ao redor.
E é isso, a Igreja de Cristo é isso. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, por mais que a tempestade ainda não passe, não cesse, detalhe, quando Jesus estendeu a mão para Pedro, eles continuaram sendo açoitados pelo vento e pela tempestade. O vento não cessou só porque Pedro pegou na mão de Jesus. O vento só cessou quando ele e Jesus pisaram no barco. Então, às vezes você está cansado, você fala assim, mas eu tenho estado na presença de Jesus, eu tenho me colocado diante de Jesus, colocado ali toda a minha aflição, todo o meu desespero, mas não passa, a dor não passa, a tempestade não passa, parece que aumentaram as minhas dificuldades, mas calma, calma. Quando você for guiado por Jesus e chegar onde Jesus vai guiar você, colocando o pé no lugar que Deus já preparou para você, no barco. Fala assim, no versículo 32, fala, quando entraram no barco, o vento cessou. Vai passar, vai cessar o vento, vai cessar a tempestade. Em 2 momentos, nós vimos que Pedro, ele olhou para Jesus e sabia que era Jesus e sabia do poder que tinha Jesus. Quando ele saiu do barco, ele estava olhando para Jesus. E quando ele começou a afundar, ele olhou para Jesus novamente e falou, Senhor, o Senhor é que vai me salvar, o Senhor é que vai me resgatar. O nosso problema, a nossa dificuldade maior de manter a nossa fé, os nossos olhos em Jesus, é porque nós paramos para fazer o inventário de coisas que nós não temos. Começamos a fazer uma lista do que a gente não tem, do que o outro tem que eu não tenho. E começamos a fazer uma lista das pessoas que nos ajuda, que não ajuda. E aí a lista vai ficando enorme de coisa que você não tem. A lista de coisas que faltam na sua vida para deixar o seu coração confortável é imensa. E a lista do que vai te resgatar e tirar desse lugar só tem um nome, Jesus. A presença santa de Jesus. E eu falei para vocês que eu ia falar de Neemias, né? Neemias é uma história linda que eu amo. Você pode ler lá. Neemias 1:4 fala assim, tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Não tenha vergonha de se mostrar frágil, de se mostrar enfraquecido, de chegar num ponto que você fala, eu não sei o que fazer. Não tenha medo de reconhecer que você não sabe o que fazer. Mas a reação de Neemias, quando soube do relato que o povo estava sofrendo, porque não tinha os muros da cidade, estava desprotegida. Neemias, ele agiu como um ser humano. Chorou e lamentou pelo seu povo. Só que a primeira coisa que Neemias fez foi chorar mesmo, se rasgar, ficar triste. Você pode ficar triste, você pode se desesperar também, faz parte do desespero. Mas você tem que fazer tudo isso na presença santa de Deus. Depois, se você for ver a história de Neemias, você vai ver que ele fez tantos pedidos para Deus para ajudar o povo. E ele foi a resposta. A resposta veio através de decisões dele. E Deus usou ele para resolver os problemas. E Pedro foi a mesma coisa. Pedro, estava nele a decisão de olhar para Jesus. E Pedro foi a resposta da própria fé dele. Ele falou, eu queria ir até Jesus, eu queria andar nas águas, mas Pedro teve que sair do barco, teve que caminhar. E quando ele fraquejou, olhando para o lado, para a dificuldade que estava acontecendo, ele que teve que tomar a decisão de olhar para Jesus de novo. Então, às vezes, você tem pedido tanto, você tem orado tanto para que milagres aconteçam na sua vida. Saiba que a resposta já está em você. E são as suas atitudes, as suas escolhas é que vão fazer com que as coisas aconteçam. Se você ficar parado no seu lugar, lá em Goiás fala que água parada é para dar mosquito e doença. A água parada não faz você crescer. Você precisa deixar que o Espírito Santo flua dentro de você. Porque o salmista lá no Salmo 1,
O salmista diz assim, olha, nós somos como a árvore. Olha assim, aquele que é feliz, aquele que ouve o conselho de Deus, aquele que está na presença de Deus, é como a árvore, que ela é plantada na margem junto às correntes de água e dá fruto no tempo apropriado, e as folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Mas tudo quanto faz prospera, mas existe um processo. Fala nesse versículo de Salmo 1:3, fala assim, a árvore junto à corrente de água, ela está sempre verdinha. E no tempo apropriado dá o fruto. Por que tempo apropriado? Porque tudo que você vive na sua vida tem um processo. Nada você consegue instantaneamente. E se você está em tempo de dor, em tempo de angústia, sabe que esse é o tempo que as suas raízes estão se aprofundando. E a árvore, ela nunca para de crescer. A árvore, ela nunca para as raízes nunca param de crescer, de descer fundo. E sempre esse momento de crescer, de aprofundar raízes, é um momento doloroso mesmo. Mas os frutos vêm no tempo certo. A vitória que você está buscando vem. E se ainda não chegou, se você está num momento de dor, é porque as suas raízes estão aprofundando, estão ganhando força embaixo para sustentar. Tudo que Deus vai derramar na sua vida precisa de uma base firme nele para sustentar, porque o que Deus derrama na sua vida não é o que você consegue com a sua própria força, não é algo que você consegue explicar, porque tudo que você consegue com a sua própria força e tudo que você consegue explicar não foi Deus, porque Deus, quando Ele te dá algo, é para a eternidade, tem a assinatura da eternidade. Por isso dói mais, por isso demora mais. Porque existe um processo para você passar. Mas você precisa reconhecer que essa tempestade é Jesus. Que essa sua dor é Jesus. Jesus Ele está aí. Então você não pode ficar parado. Você precisa às vezes tomar decisões ousadas na fé, crendo que Jesus está na tempestade. E mesmo que você esteja na presença dele, a chuva não vai parar, o vento não vai parar de bater, mas as suas raízes estão crescendo, porque você é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo, no tempo certo, você vai dar o fruto certo. Um fruto que é para a eternidade. Sabe, quando Neemias soube do problema grave que o povo estava, ele se desesperou mesmo. Chorou amargamente, mas tudo na presença santa do Deus que criou todas as coisas. Fala assim que Neemias, ele fez tudo isso, chorou amargamente, se desesperou, ficou triste por dias na presença do Deus dos céus. E quando ele terminou esse tempo, ele foi ter a atitude que ele precisava, falar com o rei, dizer para o rei, rei, eu sou a resposta para o meu povo. Você é a resposta para o seu problema. Então, para de esperar por pessoas. Não fique esperando que as pessoas chegam para vai resolver seu problema. Você fica parado esperando que alguém te pedir perdão. Ah, mas tem que pedir desculpa. Tem que me pedir perdão, me machucou. Para. Comece a caminhar na direção de Jesus. Para de fazer o inventário, a lista de coisas que você não tem, que você perdeu, de pessoas que te machucaram. A Igreja de Cristo não pode ficar olhando um para a vida do outro, não. Porque tá tudo doente, gente. Nós todos somos doentes e precisamos do médico dos médicos, que é Jesus o Cristo de Nazaré. Então, às vezes você fala assim, mas eu não quero. Olha só aqui na igreja, olha o que o pastor, olha o que o meu líder fez, olha que isso, olha para Jesus. Porque todos como você estão feridos, estão doentes. E se você olhar para Jesus, você não vai parar. Você vai estar junto da corrente de águas e você vai estar sempre verde, vai estar sempre dando frutos. Para terminar essa live, eu tenho um versículo assim, ó, coringa, para fechar com chave de ouro, sabe? Que é Colossenses 2,7. Fala assim, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e estando nele, tendo nele a nutrição e continuem crescendo no Senhor, tornem-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. A vida com Jesus, a vida na presença, olhando para Jesus, é uma vida agradável.
É uma vida perfeita, porque é dentro da vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa e perfeita e agradável para todos. Então é o melhor lugar. Então quer se desesperar? Com calma, se desespere na presença de Deus. Pare de fazer o inventário das coisas que você não tem e de todos os problemas que você tem. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, elas não têm uma coisa boa para contar, só coisa ruim. Mas você é árvore, plantada junto às correntes de água. O Espírito Santo está aí, com um rio de água viva, fluindo da sua vida dentro de você. E não falta problema, não falta dificuldade, mas a mão de Jesus imediatamente está estendida para mim e para você. Talvez você olhe e fale, mas eu não tenho fé suficiente. Não precisa. O tanto de fé que você tem já serve para tomar a decisão certa na direção daquele que sabe todas as coisas e aquele que é. Ele é o ontem, hoje e o amanhã. E ele é tudo que você precisa. O que você está precisando hoje? Jesus é. Ele está. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Coloca a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, aprofunda, Pai, as nossas raízes em Ti. Não permita, Pai, que fiquemos parados nas nossas dores, olhando só nossas mãos vazias. Enche o nosso coração para que nós transbordemos de alegria, para que junto nessa nossa caminhada na direção do lugar que o Senhor quer nos colocar, um lugar onde haverá prosperidade de paz, de alegria. E às vezes nós teremos prosperidade de dinheiro, achando que isso é prosperidade, que isso é abundância, mas é só dinheiro e o Senhor tem tanto mais para derramar sobre nós. Nos ajude a ter a ousadia de Pedro para sair deste lugar, Senhor, de desespero e ir na direção da Tua mão, do Teu braço, do Teu abraço, do Teu resgate, da redenção que o Senhor tem pronta para nós. Nos ajude a entender e a esperar o processo certo. Porque enquanto nós esperamos, as nossas raízes estão sendo aprofundadas em Ti para sustentar tudo que o Senhor já tem pronto para derramar nas nossas vidas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sangue precioso, sangue poderoso que dá poder no nome de Jesus. E agora eu ministro cura em nome de Jesus sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo, na sua alma, está com o coração sufocado, as suas emoções estão aprisionadas, presas num dia tão difícil da sua vida, onde você foi machucado. Receba cura do céu agora e todas essas correntes que te prendem sejam quebradas e você seja livre em Jesus, em nome de Jesus, para que você transborde de alegria e gratidão, como diz aqui Colossenses 2:7, que as suas raízes estejam sendo aprofundadas e arraigadas em Jesus, porque Ele é para onde você tem que olhar, não para suas mãos vazias, ou para o lado, para o vento, para a tempestade que está batendo em você, ou para as pessoas que te decepcionam, para as pessoas que te ferem. Olha para Jesus, é nele que vem o seu resgate. Que Deus abençoe seu dia, sua vida e a sua aí segunda-feira, segundo dia da semana. Que seja incrível a tua semana. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.